A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Marie, do Ministério ID, Igreja Internacional do Evangelho, em Bruxelas, na Bélgica. Eu sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está me concedendo nesse dia de hoje para trazer mais um devocional para a minha e a sua reflexão. Eu gostaria de estar meditando com vocês no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 40, os versículos 27 ao 31, que diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, glória a Deus. Que passagem maravilhosa, né? Eu quero trazer essa passagem de encorajamento para você, para a minha vida e para a sua vida. Nos dias de hoje, né? Nós humanos, nós se cansamos, né? Nós se fadigamos, né? É normal o cansaço, né? Só que nós não devemos deixar-se dominar pelo cansaço físico, cansaço psicológico, né? Porque nós cansamos. O único que não se cansa é Deus, como falo aqui, né? No versículo 28 diz: Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Né? A palavra de Deus diz que Deus criou as coisas, né? E inclusive o homem, em 6 dias. E ele fala que no 7º ele descansou, né? Mas por que aqui Isaías faz aqui essa pergunta, né? Não sabes que o eterno nem se cansa e nem se fadiga, né? Então, essa ideia que Deus descansou no 7º dia é porque nós acreditamos, né? Que Deus descansou de toda a sua obra que Ele criou, inclusive o homem, né? E mandou multiplicar. Agora multiplica tudo na face da terra. E Deus criou o homem, e o homem dá muito trabalho para Deus, desde que Ele criou lá, né? Ele sempre estava presente na vida do homem, sempre ali ia visitar ali Adão e Eva ali, né, na virada do dia, para falar com o homem, para ver como as coisas se passavam. E depois então do pecado, né, e que multiplicou o pecado, imagina, o homem dá muito trabalho. Uma só pessoa, um só humano dá tanto trabalho para Deus, imagina mais de, eu penso, 8 bilhões de pessoas na face da terra, né? Tudo para Deus tomar conta, né? E tudo nós iremos prestar conta também diante de Deus. Mas, minhas irmãs, Deus é Deus, né? Deus é o Pai, o Criador. É o Deus onipotente, que tudo pode. E nós somos humanos, somos frágeis, somos barro, viemos do barro, do pó. E nós se cansamos, né? Tanto fisicamente, né? Como também psicologicamente. Mas o que eu quero trazer hoje para você, que embora nós estejamos cansados, que embora nós cansamos, que nós não venhamos deixar ser dominado pelo cansaço. Porque sempre nós vamos ter cansado, estar cansado e sentir cansado. Mesmo que nós procuramos ajuda aos médicos, né, tomamos vitamina, embora que nós venhamos buscar, assim, uma boa higiene de vida, né, uma boa alimentação, fazer atividades físicas, dormir bem. E às vezes quando nós estamos cansados e procuramos o médico, ou um profissional de saúde, ele vai nos aconselhar para fazer atenção, dormir bem, comer bem, ter uma boa higiene de vida. Mas às vezes isso não é suficiente, porque existe o cansaço físico, né? Dependendo da nossa rotina de vida, o que nós fazemos. Tem pessoas que têm uma rotina de vida bem exaustiva. Mas existe também o cansaço psicológico, né? O cansaço da espera, né? Às vezes nós esperamos por outra pessoa, pela mudança de outra pessoa. Às vezes nós cansamos de lutar pelo nosso casamento, né? Às vezes, no casamento, às vezes uma pessoa só luta mais do que a outra para ter um bom casamento. Às vezes muitas pessoas cansam de lutar pelos seus filhos, pela mudança dos seus filhos, de lutar ali, né, para dar uma boa educação pelos seus filhos. Os pais, às vezes, a mãe, o pai se esforça pelo filho, o filho não está nem aí, né, o filho vira as costas. Às vezes nós se cansamos, né, de trabalhar, né, de dar o nosso melhor no nosso trabalho, às vezes não somos reconhecidos. Às vezes nós se cansamos, né, de esperar naquela promessa que Deus nos prometeu, mas que nós não possamos desistir jamais de esperar nas promessas que Deus nos prometeu. Porque Ele prometeu a Abraão e depois de 25 anos ele foi cumprir, né? Ali com o nascimento de Isaac. Mas a Bíblia diz que eles morreram também crendo na promessa e não vendo, né? Mas eles morreram crendo. Porque Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, mas ele não viu. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Mas eles morreram crendo. E olha aí quantas pessoas vieram da descendência dele. De Abraão, né? E que nós possamos crer. Mesmo se Deus não cumprir em nós, mas Ele vai cumprir na nossa geração. Não desiste das promessas de Deus, dos sonhos que Deus tem sonhado para mim e para você. Às vezes nós se frustramos naquilo que nós sonhamos para nós. Mas o sonho de Deus para nós nunca vai ser frustrado, pode crer. Espera no Senhor, anima, busca força nele, porque Ele renova as nossas forças.
Seja como a águia. Pega esse exemplo lindo que Deus deixou aqui na palavra de Deus, que a águia, mesmo ela quando ela fica velha, né? Bem velha ali, ela ainda busca força para voar para um monte alto, para renovar suas forças, suas penas, o seu bico, as suas unhas ali, né? Renova tudo. E mesmo que você se sinta cansado, fadigado, busca força no Senhor para você ir para o monte mais alto, que é Deus. É o lugar mais alto que nós devemos estar. É na presença do Senhor. É buscando força nele. Às vezes se nós esperamos por outra pessoa, nós iremos se frustrar. Se nós esperamos por humanos como nós iremos se frustrar. Mas quando nós esperamos em Deus, embora que para nós seja demorado, mas o Senhor ele vai agir na hora certa. Não se canse, jamais. Não se canse dos seus filhos, do seu casamento. Não se canse de esperar no Senhor pelas suas promessas. Não se cansa daquilo, de ter uma vida melhor, né? Não se cansa da sua salvação, de buscar o Senhor. Não se cansa de ir na casa dele buscar ele. Jamais. Não deixa ser dominado pelo cansaço físico, cansaço psicológico, não. Porque se você se deixar se levar, você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Olha só. Eu gostaria também de deixar para a nossa meditação em Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs. E mesmo nós não devemos se cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher bons frutos. A pessoa que planta manga, ele não vai colher giló. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos coisa boa na vida das pessoas, no reino de Deus, certamente nós iremos colher coisa boa. Então, mas é no tempo de Deus que iremos colher, né? Toda pessoa que planta, ele deve plantar, cuidar, zelar ali, cultivar, porque existe um tempo para a colheita. E existe um tempo também para você e para mim colher os bons frutos, aquilo que nós semeamos, né? Que seja na vida das pessoas, que seja no reino de Deus. O que nós não devemos fazer é que não desistir jamais, né, do plano de Deus para as nossas vidas, não desistir do projeto de Deus para as nossas vidas, não desistir da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, né, não desistir, né, de buscar em Deus, não desistir da nossa salvação. Amém, irmãs e irmãos? Eu gostaria de estar, assim, orando pelas nossas vidas. Pai Celeste, Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia. Aqui, Senhor, diante da Tua palavra lida, Senhor, nesse devocional, nesta manhã, Pai, eu quero Te agradecer, em primeiro lugar, por essa palavra, Pai, de encorajamento. Meu Deus, eu acredito que muitos de nós se cansamos. Às vezes, Pai, nós estamos tão cansados, estamos tão abatidos, que nós temos dificuldade de levantar pela manhã, de colocar os nossos pés no chão, Pai. Mas que o Senhor possa nos visitar, como diz a Tua palavra, renovar as nossas forças, Pai, diante do Senhor. Meu Deus amado, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para nós. Pai, é o Senhor que multiplica força para aqueles que estão cansados, Pai. Pai amado, que mesmo, Pai, que no cansaço físico, psicológico, nós venhamos ainda tirar força de Ti, Pai. Buscar força em Ti, ó Deus, que é o Deus que não se cansa e não se fadiga. Pai amado, que nesta manhã o Senhor venha multiplicar as minhas forças, as forças das minhas irmãs, dos meus irmãos. Pai amado, por favor, meu Deus, renova eles, Pai, a mente e o coração. Dê força física, Pai, dê força psicológica, Deus. Pai amado, nós, no mundo, às vezes nós se frustramos com tantas coisas. Se nós formos olhar para o homem, Pai, que é falho, Pai, nós frustramos, nós se cansamos. Mas, Pai, como diz a Tua palavra, que nós não venhamos jamais cansar de fazer o bem. Porque, Jesus, a recompensa vem do Senhor. Meu Deus, embora que nós fazemos coisas boas, Pai, embora que nós se doamos, embora que nós, Pai, fazemos tanta coisa boa, Pai, para o nosso próximo, para ajudar, ou às vezes para agradar. Às vezes nós não somos recompensados, mas a recompensa vem do Senhor. Pai amado, que, embora, Pai, Jesus, nós não somos reconhecidos por muitas coisas, embora, ó Pai, que as pessoas não dão importância, mas que nós possamos ter a certeza no coração, que é o Senhor que nos dá a recompensa, que é o Senhor que nos ajuda, que é o Senhor que renova as nossas forças, a nossa fé e a nossa esperança. Que nós possamos crer nisso e buscar cada dia do Senhor. Pai amado, abençoa o meu irmão, a minha irmã, Pai. Meu Deus, nesse dia de hoje, dando um dia abençoado, produtivo, de força, de fé e de esperança. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.